Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Gestão em Ação, o nosso programa de podcast da ACBIG CDL. Eu sou Juliana Dias e eu sou executiva da ACBIG CDL. Estou com a dona Sandra Molinaro, a nossa diretora administrativa e financeira, para falar um pouquinho de gestão em ação. Então, Ju, nosso trabalho, né, nesse podcast da Gestão em Ação é trazer, né, assuntos pertinentes à classe empresarial. Trazer com segurança, trazer profissionais que entendam do assunto. E hoje estamos muito bem acompanhadas, né? Com certeza, né, dona Sandra? Hoje a gente vai ter uma aula aqui. Aula, é E aula. uma aula muito importante para o empresário, porque é um assunto que todo empresário tem dúvida. A gente vai falar sobre direito trabalhista e nada melhor do que o escritório de advocacia Marinho e Bogo com o Carlos Eduardo Marinho para trazer essas informações para a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ju. Boa tarde, dona Sandra. Boa Boa Prazer estar tarde. de novo aqui, É, na coisa boa. CIBIG. É sempre bom vir bater um papo com vocês, rever vocês e também estar de novo nessa casa aqui, onde a gente passou um tempinho juntos aqui É, trabalhando, né? Então é isso, estou à disposição. é isso. Então, Cadu, não adianta, Não, não não sai, adianta, Cadu não não sai da adianta. gente. Vai ser Cadu É mesmo. doutor Carlos Eduardo Marinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que ele é tão simples e ao mesmo tempo ele é tão delicado para o empresário lá na ponta, né? E a gente hoje quis trazer esse podcast, esse assunto em pauta, para realmente explicar desde o início, porque às vezes são coisas tão simples e que a gente faz de uma forma assim que acha que não precisa documentar, que não precisa registrar e tá tudo certo. E chega lá na ponta, o empresário mais uma vez paga a conta, Sofre. né, Cadu? Às vezes, assim, o que que o empresário precisa entender? Que ele não precisa saber tudo, mas ele tem que ter uma boa assessoria por trás para tentar prevenir, né, certas demandas desnecessárias, porque se tu tá acompanhado de alguém que conhece do assunto, tu tira, né, essa responsabilidade de cima de ti dentro da empresa e pode focar no que realmente tu sabe fazer, né? Teu Exatamente. negócio. Então, é sempre bom ter uma assessoria contábil eficiente, uma assessoria jurídica eficiente, que vai poder te dar a base para te tirar todas as dúvidas e tomar a melhor decisão na hora de contratar ou na hora de dispensar alguém. En- Exatamente. Então, Jô, eu acho que tudo inicia pelo contrato de trabalho, né, Cadu? Porque se vê, até a gente vê, né? Tem aqueles contratos não falando mal das contabilidades, né? Mas é um contratinho básico, e cada nicho, né, tem uma especificação. Por exemplo, eu vou dizer da minha área, a área de transporte, é bem complexa, né? A parte da construção civil também, um outro contrato de trabalho também complexo, diferente do comércio, diferente de outros segmentos empresariais, né? Eu acho muito interessante que a gente tenha uma assessoria mais específica para poder para o empresário começar a ter um início com um colaborador, já expondo todas as especificações de um contrato de trabalho. Perfeito. É muito importante para o empresário, já desde o início, né, ter muito claro com o empresário o que que ele quer daquele empresário, né, e como isso será feito. Nada melhor do que fazer um contrato de trabalho bem redigido, amparado também, né, estando amparado também por um regimento interno dentro da empresa, colocando e deixando claro para os empregados, né, quais são as regras que ele deve seguir, né, quais são os direitos e os deveres que ele tem dentro daquela empresa, e está tudo isso muito pautado dentro do contrato de trabalho, né, e que a empresa também faça isso junto à sua assessoria jurídica, mitigando dores futuras, né, ou seja, prevenindo, né, dando instruções para o empregado sobre a importância e utilização de um EPI, né? Sobre a carga horária, hora extra, férias, 13º, enfim, está tudo muito claro e muito bem combinado e ajustado dentro do contrato de trabalho como isso vai ser feito. Aí tu já começa certo e previne um monte de coisa lá na frente, né? É, uma coisa que a gente vê muita dúvida, que muitos empresários ligam e perguntam pra gente, principalmente, ponto facultativo e feriado.
eu preciso realmente fechar, porque ponto facultativo, o meu funcionário não pode trabalhar. Então, isso é uma dúvida muito, muito frequente. Sempre que tem um ponto facultativo, eles entram em contato e a gente acaba orientando muito que o empresário busque informação junto com a assessoria contábil dele, jurídica, ou até mesmo o próprio sindicato, porque nós, quanto entidade, a gente não sabe de todas as convenções coletivas, né? Mal a gente sabe da nossa, que muda e todo ano é um acordo diferente, muda muita coisa. Então, nós mesmos, a gente acaba buscando na contabilidade, na assessoria jurídica, quando a gente tem dúvida. Então, a gente às vezes fica numa saia justa, sabe? Porque às vezes o empresário acha que a gente tem que dar essa informação e não é. E como que realmente é isso na prática, Cadu? Olha, na prática é bem complicada. E é bem como tu falou, né? Cada área, cada setor, né? Até uma empresa pode ter mais de uma área seguindo convenções diferentes, né? Pois é. Então, é muito importante não só conhecer e ter assessoria para lhe ajudar junto da CLT, das decisões judiciais, mas também de conhecer, né, e participar da construção dessas convenções, porque ali tu vai ter claro, né, quais as tuas obrigações enquanto empresário e quais os deveres e obrigações também do teu empregado perante a empresa, né? E ali tu vai poder exigir e definir tudo isso. Tu começou me perguntando acerca do ponto facultativo e do feriado, né? Isso. São diferentes. O feriado é opcional, quer dizer, o ponto facultativo é opcional, o feriado é obrigatório. Então, se a empresa não quer fechar no ponto facultativo, não precisa pagar nada além, porque é um ponto facultativo, Mas o né? ponto facultativo quem define é o município. Isso. E, às vezes, a convenção também estipula alguma questão em relação a isso, né? Então, por isso a importância de seguir. Agora, feriado não, feriado é obrigatório e gera pagamento de hora extra a maior, né? Então, tem que ter sempre esse cuidado. E como tu vai fazer isso? Às vezes, não só perguntando para a tua assessoria contábil, mas tendo uma assessoria jurídica no teu lado para que possa não só Orientar. esclarecer essas dúvidas, mas também te ajudar a fazer da melhor forma possível, né? Tomar a decisão com mais cautela. É. Então, o empresário ele tem que observar a CLT, as convenções coletivas e o regimento interno. O São as regimento três interno serve cartilhas mais para as regras dentro da da própria própria empresa, empresa. o combinado entre o empregado e o empregador, né? Como vai ser o dia a dia dele dentro da empresa, né? O que que ele deve fazer, como deve fazer. Se A pode usar empresa que tem. celular ou não, isso é É uma isso coisa. aí, Isso é uma... é um combinado que vai estar ali dentro Aham. né, do regimento interno, às vezes já estipulado pela própria empresa. Só que o empregado, quando entra, tem que ter o conhecimento amplo desse regimento interno. Geralmente o cara começa a trabalhar lá e não sabe disso, né? Aí daqui a pouco começa a fazer alguma questão ou outra, o supervisor vai questionar, ele diz, não estou sabendo nada disso. E aí começa os atritos, começa as discussões até virar um problema, O né? combinado que não sai caro. Então, assim, a importância de quando contratar, deixar tudo muito claro e levar ao conhecimento dos empregados o seu regimento interno, as suas regras, né? As Às regras da vezes a empresa. empresa não tem um regimento interno, mas tem já um padrão, uma regra bem definida de como quer o ambiente de trabalho. E aí, a importância de quando não há algo escrito, passar isso de forma verbal e bem detalhada e relembrada para todos os empregados, né? Para que o dia a dia, né, o dia de trabalho ali seja mais tranquilo e cada um respeite ali o seu espaço e Até suas porque, né, obrigações. Cadu, o regimento interno, e eu digo que hoje que a gente trabalhou um pouquinho, entende um pouquinho mais o que é o organograma, o regimento interno ele é uma coisa que ele está sempre, sempre sofre alterações, e às vezes o empresário não tem muito tempo para estar fazendo essas alterações e modificando, porque muda muita coisa, né? Então, é mais difícil, mas realmente essa informação ter, de repente, né, uma pessoa que possa realmente estar junto, pelo menos na linha de frente, um RH que possa estar orientando, ou alguém mesmo, né, às vezes nem toda empresa tem condição de ter exatamente um RH, mas alguém que pelo menos tenha conhecimento e que possa estar orientando as pessoas que estão na equipe, porque é complicado às vezes, assim, tem umas coisinhas assim que, mesmo tu falando, mesmo tu explicando, às vezes eles Sim, é e às difícil, vezes uma laranja podre contamina todo o resto, né? né? Mas Basta um
para todo mundo daqui a pouco estar É, levando problemas desnecessários para a empresa, né? exatamente. E às vezes até a assessoria jurídica vai te ajudar nisso. Não precisa o empregador ir lá falar para o empregado isso. Por exemplo, em muitas das empresas que nós assessoramos, a gente vai lá dar cursos de utilização de EPI, falar sobre hora extra, né? Tá muito mais próximo ao empregador para que facilite essa comunicação dele com o empregado. Então, assim, tu não precisa saber fazer, mas tu tens que chamar alguém que saiba para te auxiliar nisso e tu realmente focar no teu negócio. E isso não serve só em relação à assessoria jurídica, né? E em Sim, alguns cargos específicos dentro das empresas, né? Um Sim. financeiro, pô, tu não precisa saber de financeiro, mas se tu tem um financeiro bom, cara, esse cara vai te reduzir um monte de problema, né? Sim. Um gestor de pessoas, né? Se, pô, eu não sou bom em lidar com as pessoas, então eu tenho que trazer alguém que saiba para me evitar problema, né? Às vezes tu acha que é um custo, mas às vezes tu está é, investindo ali para prevenir problemas futuros, que pode ser muito mais dispendioso. é verdade. Antigamente eu fazia muita coisa, agora não, agora eu trago todo mundo a fazer um pouquinho, né? Mas isso daí que eu digo, o gestor, ele não precisa saber de tudo. Ele tem que se cercar de pessoas que sejam especialistas, cada um no seu ramo, RH, financeiro, no meu caso, logística, enfim, para poder fazer o conjunto, para poder tocar a orquestra, né? Senão não vai. Hoje, assim, ainda tem muita facilidade, que a gente tem muito acesso à informação, né? Só que tem que saber filtrar essas informações. O que está acontecendo hoje, né, com a inteligência artificial aí? Muita gente está usando aquilo ali como assessoria, É, né? E esse é um perigo enorme, porque às vezes tu está fazendo algo que tu não soube perguntar para a inteligência artificial e estás fazendo totalmente errado, porque foi assim que ela entendeu, te explicou, te trouxe alguma base legal, tu achou que está certo, e aí o problema vai ser grave lá na frente, né? Então, assim, por mais que a tecnologia esteja aí também para nos ajudar, tem que tomar muito cuidado como usar, saber como usar, né? E ter alguém do seu lado que vá ajudar. Mas quando você vai admitir ou demitir, aí não tem Não inteligência, tem, não tem, aí é o tete não a tete, tem. né? Ou é o empresário mesmo diretamente com o colaborador, dando as boas-vindas, ou então desligando, né? Então, isso daí, ou se você tiver um intermediário que possa fazer, te poupa muito, Às né? vezes tu podes até terceirizar esse serviço, né? Sim, Por exemplo, o nosso escritório, a gente tem o David lá que cuida do financeiro, mas a gente terceirizou o financeiro. A gente contratou um BPO que faz toda a parte de pagamento, emissão de nota, recebimento, cuida das contas, né? Então a gente tirou esse serviço de cima da gente, que tomava muito tempo, para focar em outras coisas, né? Então, se a gente vê que o dia a dia hoje é muito mais eficiente, porque a gente está fazendo realmente o que a gente é bom, né? Eu sou muito bom na parte disso, o outro sócio é naquilo. Então a gente consegue dividir e terceirizar o que a gente entende que toma muito tempo, né? E eu não sei fazer tão bem. focar Então, no negócio, né? Focar então, naquilo que você a sabe, gente né? terceirizou a comunicação, a gente terceirizou o financeiro. Isso aí. Então, tudo vai abrindo espaço para que tu faça melhor ainda o teu serviço, né? Então, eu acho que o ponto é muito eficaz para o empresário é ter essa consciência e começar a utilizar, né? Às vezes, botar um dinheirinho ali para contratar alguém pô, tempo hoje é muito caro, né? Então, se tu tiver outra pessoa fazendo para ti, tu vai poder usar muito melhor o teu tempo fazendo o que tu é bom. Eu penso dessa forma e estudei bastante sobre gestão também, né? E vejo que isso é um caminho eficiente, sem volta, e quem seguir vai evoluir, vai é. ter Nós muito vemos mais aqui em chance de êxito. Biguaçu ainda muito comércio, né, Jô, onde o dono mesmo, ele às vezes Faz tudo, né? faz tudo, né? Então, às vezes ele começa, depois vai evoluindo, bota um funcionário, bota um outro, né? Coloca, faz essa contratação e às vezes se perde um pouco, né? Então, por isso que é sempre bom a gente ter, né? O empresário entender que no começo tudo bem, você faz tudo, mas depois tem que ter esse É crescimento, profissionalização da gestão, né? profissionalização da gestão, Da isso gestão. mesmo. E
com essa profissionalização da gestão, vai ser tudo mais eficiente. Tu vai conseguir tempo para vender mais, tu Sim, vai conseguir tempo para planejar mais, né, de forma estratégica, sim, e tudo isso vai ajudar, é tudo para o bem da empresa, né? claro. E às Eu, vezes não consegue colocar um em cada quadradinho, como precisa, né? Mas aí tem uma assessoria, então já ajuda, né? Claro. Que nesse primeiro momento a gente não consegue ter um RH, um financeiro, um compras, mas de repente ter uma assessoria que já vai minimizar muito, porque vai tomar frente dessa parte. Porque assim, ó, a gente acha que não, mas a parte de RH da empresa é muito importante, é muito detalhe. É muito detalhe. É, tipo, né? Porque às vezes uma Férias. contratação errada, né, do compro, perfil errado, não digo nem da É, pessoa, mas o exatamente. perfil errado para aquela determinada vaga causa um problema enorme, né? Exatamente. Então, gestão de pessoas, RH, eu acho que é uma parte fundamental na empresa. E, pô, quando o empresário não tem condições de contratar uma assessoria, mas pelo menos busque algum treinamento É. que vai auxiliar ele a fazer essa contratação de forma correta. E depois da contratação vem tudo aquilo que eu te falei, né? De ser para o empregado o que que tu espera dele, né? Ter as regras do jogo claras através do regimento interno e tudo mais, para que o negócio só É, traga resultados esse é um positivos. ponto bem importante, né? Porque às vezes o empresário pensa, mas não fala. Eu digo que é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim, às vezes, não é para ti. Às vezes tu queres esse copo de água aqui, mas a pessoa pode achar que ele aqui ele faz sentido também. Então tu tem que ser claro, porque a pessoa não sabe. Então tem que falar. Então, às vezes é chato, às vezes é, tipo, né, a gente que cuida de equipe, tu sabe que a gente toda a vida tem que estar falando da mesma coisinha, mas, cara, é essencial, precisa, porque E como a gente está falando de direito trabalhista aqui, muitas das demandas trabalhistas elas podem ser evitadas, né? Elas devem ser evitadas, né? O nosso escritório hoje ele trabalha para evitar litígios. A gente não quer processo. Então a gente trabalha forte prevenindo, fazendo tudo isso que eu te falei, ajudando as empresas a construir um regimento interno, ajudando a fazer a reunião com o empregado de onboarding quando ele inicia na empresa, legal. ajudando a montar essas regras, que às vezes a empresa não tem nem definido isso, mas sabe o que quer fazer, só não consegue só não, externalizar, né? aham. Então a gente consegue ajudar isso, e isso aí vai trazer muito menos dor de cabeça no futuro. E o trabalhista é isso, cara, é a gente trabalhar, tentar fazer da forma mais correta possível para que não haja litígio. E assim, quando tu combina antes com a pessoa, tu tem como cobrar dela de forma mais clara, transparente e eficaz, né? Então, tudo que é combinado não sai Isso é caro. caro. Por isso que já existe esse ditado, né? Tá. Então, combinado, escrito e ambas as partes concordarem com aquilo ali, com aquelas regras do jogo, é muito mais fácil. Porque quando vier algum questionamento sobre uma determinada decisão da empresa, o empresário vai poder dizer para o empregado: ó, isso aqui a gente combinou, tá aqui, ó. Né? E aí tu já derruba muito dos pensamentos negativos que aquele Pensamento empregado negativo é bom, né? vinha, né, tendo em desfavor da tua empresa. Né? É. Então, se está combinado, é muito mais fácil de resolver. Né? Mas eu estava me lembrando agora, a situação muito desagradável é quando o colaborador, ele talvez não esteja mais satisfeito com a empresa, ou não ficou muito claro no início, e depois que começaram a haver as cobranças, aí ele começa a fazer o tal do corpo mole, aquela coisa arada toda para ser mandado embora, porque ele não quer pedir demissão para não perder os direitos, né? Eu tenho os meus direitos. Então começa situação desagradável, dá um estresse na equipe, né, Porque Cadu? todo mundo acha que só tem direitos, né? Ele esquece seus deveres, né? Então, assim, quando isso começa a acontecer, tem meios para resolver. Ou seja, se esse empregado começa a atrapalhar o bom funcionamento da empresa, as regras foram passadas para ele no início do contrato de trabalho, tem formas de reduzir esse estresse. Sim. Ou seja, vai advertindo ele, né? Ah, não deu certo. Adverte de novo até chegar uma dispensa por justa causa, né? Se esse empregado vem cometendo faltas graves aí no meio do contrato de trabalho. Uma coisa que eu vejo, os empresários normalmente
O empregador, ele tem um receio, não sei se é receio, se é preguiça, ou acha, não vale a pena de estar dando a tal da cartinha de advertência. Porque depois, numa outra situação, o juiz vai falar, mas o senhor falou, mas não advertiu, você não escreveu ali, não teve, né? Teve uma advertência verbal, e aí parece que tem uma regrinha aí, faz uma advertência verbal, depois escrita, tal, por um mesmo assunto ou assuntos diferentes, né? Por que se tem esse cuidado de não, por parte do empresário mesmo, de não sei se eu vou fazer a cartinha de advertência? Eu acho que é pena do empregado. Pena? Porque, assim, é uma regra de jogo. Usa quem quer, né? Agora, se o empregado ele vem cometendo faltas graves dentro da empresa, ou não tão graves, né, Aham. de advertência apenas, é um meio que o empregado tem de evitar problemas futuros. Se ele não adverte, chega e dispensa do nada, por justa causa, né, é Aí, possível reversão. É bem possível que vai conseguir reverter essa justa causa. Mas se tu tiver escrito, comprovado, às vezes o funcionário não quer assinar a assinar. advertência, mas tu pega testemunhas, Uhum. mais duas testemunhas ali, faz assinar, comprovando, né, que aquela pessoa cometeu aquela falta, você advertiu ela verbalmente, você chamou a atenção, não está resolvendo. Sim, o empresário vai arrumando meios, né, de resolver esse problema, dispensando a pessoa que está causando, né, essa indisposição dentro da empresa, e se arma, em caso de uma futura ação trabalhista, provas a seu favor, né, dizendo que quem estava cometendo esses deslizes era o próprio empregado e não a empresa, né? Então, assim, tudo que tu tiver documentado, tudo que tiver combinado, Documentação é tudo, né? vale, vale muito futura defesa lá na frente, né? Nós, advogados, vamos trabalhar com provas, né? Se o empregado tem provas e tu não tem como empregador, quem vai se dar mal lá na frente é o empregador, Com né? certeza. Agora, se tu tem tudo certinho, tudo registrado, tens a pasta do empregado lá, do funcionário, do colaborador, como queiram falar, vai ser muito mais fácil o teu advogado te defender, porque o cara fez hora extra, não, tá aqui na folha, bateu ponto seu horário, saiu esse horário, tá ali. O cara cometeu um monte de deslizes ali dentro da empresa, no local de trabalho e tal. Tem as advertências, né? Tem testemunhas. A empresa já vai estar Descalçando, né? resguardada, né? Aham. E tendo alguém, né, ao lado, geralmente uma assessoria jurídica, até a assessoria contábeis ajudam bastante Sim. e geralmente quando tem uma contabilidade boa, eles perguntam primeiro para a contabilidade, depois para o jurídico. Ou perguntam a contabilidade vem perguntar para a gente chegar a decisão conjunta mais fácil do empregado entender, do empregador entender e resolver, né? Então, isso acaba facilitando se está tudo certinho, né? Nessa tua fala, agora que você falou do ponto, me lembrei do ponto britânico. Aquele ponto que o cara entra 8, ele escreve 8, vamos supor, Anotadinho de caneta, anotadinho de caneta bem bonitinho, né? isso é facinho de Isso derrubar. é fácil de derrubar. Então, Facinho, as facinho. empresas Não, precisam. hoje em Por dia, exemplo, lógico, a gente sabe que hoje tem muito ponto ponto eletrônico, eletrônico, mas é obrigado só para algumas empresas com um número X de acima de 10 funcionários. acima de É, 10. Menos de 10 pode também. deve ter o controle de Deve. jornada, Ah, no né? controle de Por jornada, mais que seja explica. 2, 3 funcionários, mas é uma prova e é uma garantia da empresa que está pagando que o empregado trabalhou, né? E como deve ser registrado isso? Exatamente o horário que o empregado entrou, exatamente o horário que ele saiu para almoçar, o horário que ele voltou, né, do intervalo e o horário que ele saiu. Então tem 8 e 1 e 52 segundos. Tem que botar, porque ali é a prova de que o empregado está todo dia nos horários ali, parecidos, mas não iguais. Então é muito mais favorável à empresa quando está tudo certinho, porque aí tu vai comprovar que realmente não existe, e quando tiver horas a mais serão pagas no contra-cheque, né? Do que fazer o ponto britânico ali, porque Britânico. se o empregado pedir hora extra, vai acabar ganhando. Basta ter uma testemunha ali para ajudar ele a comprovar que ele trabalhava 1 hora a mais, 2 horas a mais. Se o ponto for nesse formato,
é, Acabou. é prejudicial à empresa. Né? Então, E os minutos de tolerância de atraso e de saída são. Tem esse e- negócio, eu posso chegar até 10 minutos de é, atraso. Como é que é isso? depende do que for combinado entre o empregado e o empregador, né? Às vezes no regimento interno, às vezes a empresa tem banco de horas, isso vai sendo compensado ali. Aham. Então, tudo vai do combinado, né? Pá, pela regra, é o que está no ponto. Tá, outra coisa. Funcionário chegou agora. Não, é porque É agora ótimo, é é que a ótimo. gente Não, é pode. é a É vivência, isso. né? Por exemplo, o funcionário chegou, ele tem que usar uniforme, tá? Ele chegou sem uniforme e a estrutura pede que se use uniforme. Então, ele bate o ponto, vai para o banheiro, para o alojamento, enfim, vestuário, troca o uniforme e começa a trabalhar, ou primeiro vai lá, troca o uniforme, bate o ponto e começa a trabalhar. Não, o ideal é que ele já chega uniformizado, bate o ponto e já começa a trabalhar, porque ele começa a contar a jornada dele ali. O trabalho é ele É, trabalhando. é. Mas pode também, se houver uma tolerância da empresa, ele bater o ponto, ir lá, né, trocar sua roupa e começar a trabalhar. Mas isso tudo deve ser combinado entre a empresa, porque a partir do momento que ele bate o ponto, começa a contar a jornada de trabalho dele. Então, se ele bater o ponto e vai lá levar meia hora para trocar de roupa, isso Pô, aí é é. meia hora de trabalho, né? Eu fico vendo, por exemplo, em frigoríficos, né? Frigoríficos, supermercado, não precisa ir longe. É um monte de roupa que põe, que tem que É, trocar, né? Então, ele não vai vir da rua, por exemplo, não. nesse sim, É, com e cada serviço é uma uma vestimenta específica, específica, né? Ah, quem trabalha um com EPI, eletricidade, a botina é diferente de quem diferente. trabalha em uma obra, né? É, a senhora falou supermercado, tem as câmaras As frias, câmaras frias, isso. né? É feito laudo pela segurança do trabalho, medicina do trabalho, e vai dizer qual a espessura da jaqueta, o modelo certo para que aquele empregado vá lá dentro da câmara fria, quanto tempo ele pode ficar lá. Tem tudo isso. E tudo tem regras, né? É só estar ajustado, estar ciente dessas regras e fazer o controle também. Porque às vezes o EPI é fornecido. Aí vai lá, fica 6 meses, 8 meses sem trocar o EPI. Não, tem data e prazo de validade para as trocas, É. né? Não, ou não pega assinatura Periódico, na não pega entrega, né? assinatura, não faz o termo de entrega do É. EPI. Ah, E tudo isso aí. Vai, o cara tá usando EPI, mas ele tá usando o EPI certo? Tu fez o laudo, verificou se o EPI é certo, né? Quanto tempo ele está usando esse EPI e está dentro do prazo de validade? Então, tudo isso é muito importante tu tá controlando. Porque se bate uma fiscalização, e essa época do ano, aí, final do ano, é bem comum de acontecer, né? Bate uma fiscalização, pega um funcionário aí usando né, um EPI vencido, tu vai te incomodar. Não, e além de tu entregar o EPI, cobrar, pegar a assinatura e fazer ele usar, porque tem gente que Que é a não tua usa. garantia, né? É a garantia da empresa, É. termo de entrega do EPI, E a utilização e dele. a utilização dele. Então, por isso, a importância dos treinamentos, conscientização, porque basta um parar de usar, que daqui a pouco o resto vai começar. "Pô, mas o cara não usa, É. o cara é meu supervisor e não usa, por que que eu vou ter que usar?" Né? É importante, aquilo ali é para prevenir doenças, né? Prevenir acidentes de trabalho, segurança tudo dele, isso. acidente Então, de trabalho. é para o bem do empregado. E a empresa tem a obrigação de fornecer. Mas também o empregado tem a obrigação de usar. Inclusive, se não usa, está passível aí de advertência e até dispensa por justa causa, né? Se não usar, se negar a usar, né? Então, a empresa também tem o direito de cobrar a utilização e o empregado também pode ser dispensado caso continue se negando a E é bem importante ficar atento a isso, né? Quando é, tem vários cargos que as pessoas exercem, tem empresa que não tem, mas vários cargos que precisam, exigem EPI, então fica bem sim, atento sim. a isso, porque realmente é uma E das ainda coisas que mais dá. quando são empresas que têm setores, né? É, Setores diferentes têm EPIs diferentes, né? Então tem que ter esse é, controle e tem que ter os laudos, né? sim. Realmente investir numa segurança do trabalho, medicina do trabalho, para verificar se está tudo certinho, né? Quanto tempo eu devo trocar, o que que eu devo fornecer, o que que eu não devo. Às vezes tu consegue quase que zero, às vezes só minimiza,
para ver que minimiza o grau de afetação no empregado ali da saúde, mas tudo isso tem que saber qual, como usar e quando trocar, né? E cobrar É a isso. utilização. Porque depois podem vir também, né, as doenças adquiridas do trabalho, né? Por exemplo, Sim. quem fica em câmara frigorífica, né? Aham. Aí, sei lá, Ou muito quente, ou muito quente, ou muito é, frio, né? Então, isso tudo daí isso tem. tudo depois na O Justiça do protetor Trabalho. auricular, muita É, gente não usa, né? E aí é. depois perde a audição. Pede audição, motorista. Isso daí é uma coisa para motorista. Se bem que hoje os veículos são muito silenciosos Uhum. dentro, mas assim mesmo, você está numa estrada, um barulho sempre é intenso, né? Até para a gente mesmo que trafega, né? E no caso de uma ação trabalhista cobrando aí insalubridade ou periculosidade, é o perito que vai definir. Só que quando o perito chega a fazer uma perícia, tu tens todos os laudos, tu tens a comprovação de tudo que tu entregou, os treinamentos que tu fez, da cobrança, das advertências, tu vai comprovar que a empresa é preocupada com isso, Com isso. vai ter êxito, com certeza. Isso aí. Vários casos a gente já teve êxito pelo fato da empresa estar prevenida e bem organizada quanto à documentação, né? Documenta tudo, Agora, além do EPI, também tem que ter os laudos da NR1, né, Cadu? também tem. E isso também é uma coisa que traz muita polêmica, porque de primeiro momento, quando veio o assunto, as pessoas, algumas pessoas que vieram até conversar com a gente, aqui a gente recebeu uma avalanche de pessoas querendo palestrar aqui, né, dona Sandra? É, Eu acho que E até a foi gente muito, comentou com isso no outro podcast, né? é, Que estava bem no e início. muito confuso, assim, porque tipo, um falava uma coisa, outro falava outra. Por fim, nós mesmos a gente ficou na dúvida e hoje não, a gente já tem um pouquinho mais de esclarecimento. A empresa não tem obrigatoriedade de tratar problemas das pessoas fora da empresa. A empresa tem que cuidar para que o ambiente de trabalho dela Salubre. não contribua com doenças para o empregado. Agora, não quer dizer que se ele já venha com um problema de fora, se a empresa tem condição e consegue dar esse amparo, ok, mas não é uma responsabilidade do empresário isso, né? Sim, sim, não é. Mas, assim, muitas das empresas se preocupam, né? E até é um problema de saúde pública hoje. A gente vê Sim, muita gente com depressão, muito sim, suicídio, crise de ansiedade, sim. burnout, né? Enfim, as doenças psíquicas aí estão cada vez mais alarmantes, né? Uhum, E muitas empresas passaram a se preocupar com sim. isso e investir em treinamentos, investir em palestras, investir no bem-estar do empregado, para também auxiliar, né, um ambiente de trabalho tranquilo para que o pessoal não desenvolva ou não agrave as doenças ali dentro do Uhum. seu E isso é ambiente. ótimo, é o, É é ótimo, o né? perfil de empresa que é o Preocupado. ideal, né? Só que assim, a gente também entende que às vezes o empregado ele trabalhou numa empresa que tem isso, de repente ele trabalha em outra que não tem. Nem todo mundo tem a mesma realidade Sim, sim. financeira de aportar todas essas necessidades que às vezes é Isso, importante. isso. Até porque se o empresário tem isso para ele também devolve um retorno Devolve. importante, porque se o funcionário está bem, ele vai também dar o melhor resultado para ele, né? Só que não dá para a gente querer generalizar e achar que toda empresa tem que ter isso, né? Uhum. Às vezes Não, acontece, o aqui a funcionário muda de gente uma empresa está. para outra e acha que tem Nós que ser. estamos falando aqui de um cenário ideal, né? Sim, Até o que eu isso. falei antes, ali, a possibilidade de terceirizar financeiro, Aham, tudo isso, investir numa assessoria. Cada empresa tem a sua realidade, né, isso. bem específica, só que assim, são preocupações que a empresa tem que ter que pode trazer resultados melhores no futuro, né? E Uhum, pensar nisso já no seu planejamento estratégico, uhum, né? Eu não tenho condições agora, mas pô, tenho vontade de implantar para começar a focar em outras coisas e deixar, né, demandas que eu não domino na mão de outras pessoas que vão me ajudar muito melhor, né? E às vezes, por exemplo, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado interno na minha empresa, mas pô, se eu contratar uma banca de advogados, talvez eu vou pagar menos e vou ter uma equipe maior me auxiliando nessas demandas, né? É só um exemplo. Mesma coisa os treinamentos da questão da NR1, né? Pô, agora eu não tenho, mas se eu chamar um profissional, né? Pô, faço uma parceria com a Secretaria de Saúde, sei lá, trago algum profissional da Secretaria de Saúde para dar uma palestra aqui, não vai ajudar? Que talvez tu conseguisse de graça, né? uhum. Então, tudo isso
são um conjunto de informações e coisas que a gente está trazendo aqui para facilitar o dia a dia do empregado. E se for buscar, tu consegue, né? Trazer um profissional dentro da empresa para dar uma palestra. Hoje todo mundo, né, que tem conhecimento está querendo passar o seu conhecimento para outras pessoas. Então, se tu chamar, geralmente o pessoal se disponibiliza. Vai na OAB, por exemplo, quero trazer um advogado para dar uma palestra sobre terceirização. Vai alguém lá, pô, disposto, de graça, a Sim. falar um pouquinho sobre isso. Pegando Mesma o coisa, gancho, psicologia, né? a Civig CDL pode fazer isso, né, Cadu? Pode. Tem necessidade, eu quero uma palestra voltada para NR1, eu quero qualquer tipo de palestra, que às vezes não tem condição a empresa de pagar, mas a gente consegue trazer mais empresas e trazer muitos voluntários que queiram vir aqui, e a gente pode ser Sim. também o apoio nesse sentido, né? Isso é bem importante. E mais importante ainda do que fazer é a mesma coisa que EPI, tem que registrar, tem que fazer tudo certinho para poder mostrar depois que está fazendo, né? Isso aí. Então é muito importante. Às vezes a gente acha que só fazer a capacitação ali, ou trazer uma palestra, está tudo bem, ou mandar o funcionário para uma palestra, tudo bem. Não, registra. Aham. Porque esse registro é o que vai contar que depois para a segurança. Às vezes eu fiz uma reunião com o empregado, combinei alguma coisa. Tá, mas tu fez a ata dessa reunião, pegou a assinatura, detalhou na ata o que vocês combinaram. Uhum. Não, esqueci. Não, aí, E infelizmente, foi. vai ser a tua palavra contra dele. Né? Quem Mas tem prova tem. Mas sabe que isso eu trago até. Claro que a gente não tem uma realidade. Aqui nós somos em poucos funcionários e tal. Então a gente não tem muito isso, mas conversando muito e trazendo muito, buscando muitas informações. Agora a gente começou a fazer isso, tipo, a registrar mesmo que fazia, com reunião de alinhamento semanal e tal, e não registrava, e é importante mesmo. Porque daqui a pouco vai dizer, mas aí tem testemunha, tem a outra que participou e tal, ok. Mas se a gente tiver também documentado, é muito melhor. Hoje é muito Claro. fácil. Tem uma ferramenta hoje, até vou passar para vocês para facilitar o trabalho. Google Meet. Tu abre uma reunião no Google Meet, aperta um botão ali, agora tem como criar ata. Ele grava a tua reunião e no final ele dá a tua ata. Olha só. Então, facilita. Às vezes tu vai fazer uma reunião na tua empresa, no teu escritório, alguma coisa, mas tu não tem alguém para ficar lá anotando tudo e registrando. Faz isso. O Google Meet é de graça. Tu abre ali a conversa, aperta o botão para gerar a ata e tudo que tu falou na conversa, detalhou, vai estar no final ali num documento resumido. resumido, que tu vai poder editar, dar para as pessoas que participaram assinar, tu tem um registro. Tem um registro. Né? Legal isso, olha A só. tecnologia é a teu favor. Né? isso Que a gente aí. falou, tecnologia, inteligência artificial ali atrás, para essas coisas é muito bom. É uma ferramenta necessária hoje em dia. Facilita o trabalho. Imagina, antes tinha que ter uma pessoa só para ficar anotando, secretário, né? Para fazer a ata ali, dar para as pessoas assinarem no final da reunião. Agora não, agora já sai pronto, só assina. Confere e assina, né? Mas falando um pouquinho dessa área da saúde, eu observo, né, que quando a gente tem que ter os ASOS, né, o atestado de saúde ocupacional, o admissional. Então a gente observa que às vezes as pessoas, né, ele já vem com outras e omite quando vai ser contratado, numa conversa legal, o cara tem todas as capacitações que você precisa para a área que você precisa preencher, enfim. Mas aí toma um remedinho, toma um outro, que todo mundo está tomando agora remédio para antidepressivo. E na hora do atestado de saúde ocupacional admissional, ele omite isso. E depois, no andar da carruagem, é que a gente vai vendo que a pessoa tem ali alguma coisinha, né? Então, como eu sou da área de transporte e eu vejo que, por exemplo, o nosso colaborador principal, o motorista, esse precisa ter o toxicológico, tá? O que eu acho ótimo. Agora, todo mundo deveria fazer toxicológico, né, Cadu? Não só para tirar a habilitação, tá? E também para cargos, para trabalhar também, toxicológico. Assim, Eu acho que é às vezes importante. tem a doença pré-existente, né? Que não sabe. E não E às sabe vezes, durante o trabalho, ela começa a se manifestar novamente, ou se agravar, às vezes, interromper um tratamento, interrompeu. tudo isso. Exatamente. E a empresa acompanhar o dia a dia do empregado para ver, né, é difícil às vezes, como no seu caso, é transporte.
a maioria do tempo dos seus funcionários estão na rua viajando, Mas o né? meu eu tenho a exigência, né, do Sim, sim, do toxicológico. toxicológico, mais um exame psiquiátrico, às vezes, psicológico, Não não? Às tenho. vezes o cara está com depressão, né? Vai saber, né, no dia a dia aí o que que pode acontecer o cara dirigindo um caminhão desse aí, né? O cardíaco a gente Uhum. faz, né? Faz também a audiometria. Então são os básicos, né? Mas esse outros exames é importante, sabe? Uhum. Antes de uma admissão, né? As Só que é empresas, complicado até, porque tem o sigilo médico, né? O médico não vai pois é, É, poder passar informações, nem nada disso. E até na hora do exame admissional ali é um exame relativamente simples, simples, né? isso daí que eu Ele quero não dizer. vai conseguir identificar um problema já é muito anterior, né? superficial. Extrair, Então, né, algo. é muito difícil ter esse controle, né? Agora, se a empresa tem uma preocupação com a saúde do empregado, faz exames periódicos, fez aparecer alguma coisa, né? E aí É. dá para tratar a tempo. Nós fazemos É. anualmente o periódico, isso Uhum. daí eu me lembro tempo atrás que o atestado de saúde para o colaborador tinha que tirar a chapa do pulmão, lembra a biografia. Hoje já não tem mais essa necessidade, porque na época se tinha muita tuberculose, né? Sim. Então era necessário, isso 200 anos atrás, Vai mudando. mas que eu lembrei agora, né? Então agora são outras Não, necessidades, e são a gente, como outras. leigo, como é que vai questionar um diagnóstico médico, né? Né? Então, Um exame ali aprovando a capacidade laboral dele, né? Teria que isso. ser uma perícia, mas aí É uma Exatamente. perícia, né? Aí acho que estava todo mundo desclassificado, geralmente é né? só lá no final, quando ele é dispensado, entra caçador, vai fazer a perícia. Fazer a É. perícia. Eu acho que ninguém estaria apto para trabalhar sem ter mais É porque dificuldade. ninguém vai fazer no exame, pô, tá ali, tu quer o emprego. Tu não vai ser, tipo, se a pessoa tem algum tipo de depressão, algum tipo de doença, ela não vai falar, porque ela sabe que ela corre risco de não receber a vaga, né? E, tipo, tu tá na necessidade de tu querer trabalhar, tu vai falar? Até que ponto vale a pena tu ser honesto ali e tu perder a vaga que às vezes tu, né, tu precisa pra sustentar a tua família? Geralmente, quando a pessoa está em depressão, eu não acho que não É, vai, Tu consegue. não É. vai até buscar essa vaga e fazer tudo isso, né? Talvez Ah, mas isso tem outras que conseguem camuflar, Cadu. é, é, Tem alguns pontos que conseguem camuflar, sim. Tipo, não digo uma depressão, mas pessoas com transtorno de humor, sim, ah, sim, 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 bipolaridade, sim, sim, isso sim. consegue. Aí, mas é o que eu digo, mas aí a pessoa vai falar, vou chegar e vou dizer, não, dona Sandra, você vai me dar uma vaga, mas eu sofro de essa, transtorno de humor. essa bipolar, Eu tô bem, mas daqui a pouco se ela me falar alguma coisa, eu sou agressiva. Não fala? Não acontece, né? Ah, sei lá, todo mundo fica com medo de contratar, mas mas assim, aí como que a pessoa vai falar, né? Mas isso existe numa equipe de trabalho, depois que trabalhou um mês, passou pela experiência, aí o negócio Aí Tá. começa a despertar a equipe de trabalho. Ai, mas ele era tão bonzinho, era tão boazinho, agora gente, aquele monstro. O empregador não é obrigado a ficar com ninguém, né? é, Sim, aí quando Se a pessoa tá apta ao trabalho, não desenvolveu nenhuma doença ali dentro, não está afastada pelo INSS, ou não voltou de um afastamento Mas daí vem os psiquiátrico, pode. assédio, né? Assédio moral, assédio social, sei lá o que. Sempre. Por isso que a gente tem que estar documentando. É isso. então, a gente fala de, se a gente for falar sobre a saúde, né, segurança do trabalho, na parte de NR1, na parte dos laudos, então a gente não sai do podcast, a gente Não, faz um podcast todinho só sobre isso. Aí, como é que funciona também, que é bem importante a gente falar sobre a parte de aquisição de férias, porque às vezes o funcionário tem muita dúvida de que, eu quero pegar férias em janeiro, mas o meu patrão não quer me dar férias em janeiro. Quem escolhe quem vai dar férias e quando vai dar férias é o O empregador, empregador. é o né? único Claro, direito. tem que respeitar, né, os períodos de Se aquisitivo conseguir e de conciliar, concessão, tudo isso, né? Mas quem define a data das férias é o empregador, né? e o Pode, claro, se tiver uma convivência boa condição dentro da de empresa, poder. condição, tiver conversado e combinado, tranquilo, né? Mas ainda assim, quem define Eu acho não. que são casos e casos. Por exemplo, agora lá na empresa, como a gente tem um mau movimento agora no final do ano, novembro, dezembro e janeiro.
ninguém tira férias, Uhum. né? Só nos outros períodos. Por exemplo, julho, eu tenho funcionário que a esposa é professora e que tira férias num determinado período. Hum. Então ele chega e avisa: olha, minha esposa vai tirar férias, será que dá para a gente organizar? Aí a gente usa o Geralmente é assim, consenso, né? né? Usa o Combinado. consenso, combina, tal. Eu já faço uma tabelinha, quem quer, ó, fulano tem direito a férias a partir do tal mês, né? E aí vai fazendo combinado. Agora, se eu vejo que não vai dar, por exemplo, nesses É, Tem meses, empresas que optam a conceder férias coletivas e é. depois pagar o restante durante o ano, numa data, isso, a né, combinar, flexível, tudo isso. flexível, Aqui isso na é CBIO tudo. É já faz. possível, né? Desde, claro, comunique o empregado antes, né, 15 dias antes, É isso que eu faça ia o falar. pagamento. Só que é Como é bem que é? Vamos importante falar isso, né? É técnicas isso que eu ia falar, porque assim, ó, às vezes tu fala, ah, não, é negociado, mas às vezes a gente fala isso, mas é aquela coisa que o óbvio precisa ser dito, que tá na cabeça da gente, o funcionário não sabe. Diz, ah, eu me programo, eu me organizo, mas o dia a dia toma conta de mim, que daqui a pouco eu vou lá e vou falar, ó, fulano, a partir de amanhã tá de férias, não Não, pode? tem que Não, mas comunicar são 30 dias, não é, Andy? 15 dias. Tu comunica quem pode comunicar até 15 dias antes, né? Ah, é 15 dias? Fazer o pagamento do salário, mais o terço, né? E aí conceder a partir daquela data que tu combinou. Claro, tu tens que comunicar, né? Combinar com o empregado antes, fazer a comunicação já da data que ele vai entrar. Pode ser 30 dias, Ah, né? Aí tu, comunica, ó, a partir do mês que vem, tal data. de período Aí a tu período. faz a comunicação formal, né? Dá para ele assinar, E a fração das férias, como é que pode ser também? O colaborador pode comprar as férias, vender como é que é até 10 dias, né? até 10 É, dias. Dos 30 dias, isso. 10 dias ele Pode pode vender, ele é, vender. e o restante aí tem que pode fracionar em duas. Aí tu vai combinar a empresa e o empregado, né? Uhum. Sim. Geralmente, pessoal, é 15 15, né? Quando não se vende o 10. Tá, vendeu os 10, aí fica 20, ele pode tirar 10 e 10? Pode ser Aí fracionado. é bom, né? É. O pessoal lá gosta desse Ou fracionadinho. tirar os 20 direto também. Vai depender muito entre a empresa e o E a empregado, né? necessidade também, né, da Às empresa, às vezes a vezes. convenção estipula algum formato Uhum. diferente, né? E aí tem que respeitar o Sim, que está mas ali. pela CLT é Isso, esse o isso. perfil, né? É, Geralmente é isso. e tudo depende também do perfil da empresa. Por exemplo, Dona Sandra, novembro, dezembro, janeiro já é ruim. Uhum. Mas, de repente, tem empresa que dezembro já é um período morto. Daí vai lá dar 20 dias de férias coletivas e pega 10 dias durante o ano. É, Também dá? também dá. Ou vence Eu 10 gosto dias. de dar Ou mais pode férias em julho. aproveitar esse final de ano aqui, que é mais para alguns setores mais Isso, tranquilo, conceder tudo aqui, isso. né? A partir Também. do dia 19 até o meio de janeiro ali, ou fracionar também. Dá 15 Uhum. agora, pega o período de recesso, aproveita aí, né? E depois mais 15 no final do ano, no meio Tá, do ano, mas, né? Antes de fechar. mas o colaborador, por exemplo, entrou colaborador em julho e vai ter férias coletiva. Ele pode receber já essas férias se ele não tem. Proporcional ao que trabalhou, né? Porque ele não fechou o período aquisitivo ainda. Não fechou. Não fechou. Daí ele pode gozar, porque é férias coletivas, a empresa vai parar, vai ter que conceder, só que depois desconta lá na frente do que ele já Ah, gozou, né? tá, entendi. Tá, e outra coisa que tu falasse uma palavra bem, que dá bastante polêmica aí nessa tua fala, Cadu. Recesso e férias. O que que é recesso e o que que é férias? Porque as pessoas têm muita dúvida disso, né? Inclusive, quando eu entrei aqui na associação, era assim, era recesso e depois pegava férias. Aí, explica um pouquinho Porque sobre. há confusão, né, entre realmente o recesso, férias coletivas, enfim. O recesso é apenas os dias que tu vai trabalhar nesse final de ano, né? Porque tem os feriados, né? Dia 1º, né? E dia 25. Algumas empresas param nesse período aí por opção própria da empresa, que aí é o recesso, né? As férias coletivas também é a empresa que define quanto tempo vai parar, né? E se vai parar ou não. E as férias é um direito do empregado, né? Que fechando o período aquisitivo, obrigatoriamente a empresa vai ter que conceder. Tanto as férias coletivas como o recesso, se tu parar mais do que os feriados ali, tu vai ter que ajustar isso
com o empregado, né? E fazer tudo naquele formato que a gente já veio falando antes ali. As férias não, as férias é obrigação. Então, fechou o período aquisitivo, o empregador tem mais o período de 12 meses ali para conceder e pagar, né? O Sim. gozo das férias. Entendi. Não, mas acho que, por exemplo, aqui na CIBIC vão tirar férias coletivas. Férias coletivas. Então, se é quem tem já direito de Isso, férias, já tem que comunicar todo mundo 15 dias dias antes, informar o antes, sindicato, Sim, já no foi, já tá caso, tudo né? certo. Colocar no e-social lá, pagar e aí Sim. aproveitar. Não, é porque assim, o recesso, na verdade, às vezes se confunde um pouquinho, porque às vezes o que acontece? Já antes era assim, o recesso parava, fechava e É porque assim, depois ó, ainda tinha mais 30 dias de férias os durante. órgãos públicos, né? Órgãos Uhum, públicos, judiciário, tudo isso para em recesso. isso. Ou seja, aquele período ele fica fechado realmente, né? Uhum, E aí, em alguns casos, isso aí é desconto das férias, outros não, né? Depende do estatuto também, né? entendi. O servidor público é diferente, é via estatuto, ou estatutário ou seletista também, né? sim, Tem cargo público via CLT, mas aí é outro formato, né? É outro formato. E geralmente os órgãos públicos vão em recesso, e recesso aí realmente para e fecha, como se fosse férias coletivas. é isso. Mas é bem importante isso, né? Porque às Né? vezes também tu faz um documento com uma palavrinha errada, já dá outra conotação, né, Tá Cadu? tudo. Então, tu colocar como recesso e ser férias coletiva, ou botar recesso e ser férias, então, é muito cuidado também No nosso no caso, é do documento escritório bem de feito. advocacia, a gente aproveita os advogados do recesso e a seletista que tem lá, a Carola, vai tirar férias. Na verdade, Uhum. já começa amanhã. A gente já comunicou ela, já pagou e amanhã é o primeiro dia de férias dela. E nós continuamos trabalhando até sexta e depois aí para o recesso, o judiciário para, Ah, a gente também para, porque não tem o que Sim, fazer, né? Mas claro, continuamos prestando assessoria para os empresários que não vão parar, só que a gente fica com o escritório fechado, então a gente aproveita do recesso do judiciário. Mas, na verdade, no nosso caso, é uma opção do escritório parar ou não, a gente poderia sim, continuar, né? E todos os advogados aí ficam em recesso, descansando, e a Carol, que é a nossa seletista. seletista, já vai estar em férias, né? Gente, eu queria falar um assuntinho um pouco polêmico, mas que é bom, tudo aqui é polêmico, né? Eu quero falar sobre o consignado. Vou falar da minha experiência, acredito que outros empresários também tiveram essa experiência. Eu acho que foi em junho, mais ou menos, que começou a questão do Empréstimo do FGTS. empréstimo do. Liberação antecipada do FGTS. Tá, olha só a palavra, liberação antecipada do FGTS. O que que aconteceu? Veio eu Na verdade, é tive negociação do empréstimo, é com o negociação. banco, né? Antecipação É, da FGTS mediante empréstimo bancário, né? isso mesmo. Então, quando começou o Obrigado. desconto na folha, Cadu, foi um Deus nos acuda. Porque muitos, pensar dos colaboradores, a gente já sabia o que, que ia acontecer, né? Teve de colaborador que pediu empréstimo em 3 bancos, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não sei como é que o pessoal consegue se mexer assim. E eles não sabiam, muitos não sabiam, que ia ter o desconto na folha, e para depois a empresa pagar a guia, que vence agora até dia 19, você tem que pagar a guia, né? Referente àquele empréstimo que está descontado. Longe, diferente da guia do FGTS Sim, geralzão, sim. tá? E o que que acontece? Começar, não, mas ia ser descontado do FGTS. Olha só a confusão que deu. Falta de informação. Falta de informação que ia ser descontado. E também tem uma outra coisa Eles, que acho eles que entenderam que essa antecipação via empréstimo do FGTS, que e que se era recebido fosse agora, seria descontado do saldo do do FGTS deles, saldo do né? Da conta FGTS. FGTS. Mas, na verdade, eles estavam fazendo um contrato de empréstimo bancário com uma instituição, vinculando o recebimento do FGTS, né? Exato. FGTS, olha só. E outra coisa que tem também que bagunça muito, ficam esses 2 pontos para a gente conversar um pouquinho,
que é aquela questão quando ele retira da data Data de aniversário. aniversário. Aí você demite, ele só tem direito à multa e não pode sacar todo. Que é isso, Cadu? Que depois deixa. Aí não, aí cai tudo para a empresa, entendeu? A empresa, desculpa o termo, mas é assim que eles falam. Eu sei, a empresa está me roubando, tá? Eu já escutei isso É porque. na minha cara, Cadu. Sim, sim, É sim. E é comum, difícil, dona Sânia, é infelizmente é comum. difícil, Porque entendeu? assim, é falta de informação, é só isso, é só falta de informação, porque isso está tudo muito claro. É a regra do jogo. Se o empregado souber também dos seus deveres, das suas obrigações, não só dos seus direitos, né? Vai ter isso tudo muito claro para ele, porque isso na lei do FGTS está muito claro, isso tá detalhado. Então, se lê, vai entender, mas ninguém lê. É a mesma coisa no contrato. Ah, vou comprar um carro. Tu leu o contrato todo? Não, aquelas letras miudinhas, ninguém lê. Ah, vou fazer um empréstimo, vou fazer um financiamento. Tu leu o contrato? Ninguém lê. Todo mundo na ansiedade Oh, de comprar o carro novo, pegar o carro novo, não lê. Aí depois lá na frente vai questionar alguma coisa. Não, mas tá no teu contrato. Tu não leu? Ah, não me falou. Não, não é. Eu tenho que falar. Para isso existe contrato. Então, é a mesma coisa o FGTS. A regra do jogo está ali, na lei que instituiu o FGTS, que controla tudo. Então, tem que saber. esse saque aniversário aí É, deu dor de cabeça. Porque é falta de informação. ele, o Claro, quando. colaborador é demitido, ele só leva a multa e não pode sacar o restante É, do. E depois eles falam assim: a empresa não me pagou o FGTS. Mas como que não pagou? Hoje você pode pelo Gov, sei lá, meu no INSS. próprio aplicativo da Caixa, Aplicativo, tu você tem consegue ver. todo, você tem ali o depósito Ah, mensal que as empresas fazem, ah, né? Então não tem um isso. simples extrato, se tu for na Caixa, pedir o extrato do Sim, FGTS, aí vai e ver que está lá o depósito. É que só que não pode fazer o levantamento desse valor. não pode Não fazer. pode. Aí Né? dói. Aí dói. É Nossa sempre Senhora. culpa do empregador, né? Aí é. Por quê? Porque não tem a informação correta. É. Se as pessoas, no modo geral, não estão falando aqui de empresa nem de trabalho, Sim. procurassem saber o que estão fazendo, quando estão fazendo e como e o porquê, tudo seria muito mais simples. Mas é muito mais fácil tu jogar a culpa no outro, jogar a responsabilidade para cima do outro, do que assumir, né, e ver que tu está errado. É porque as pessoas querem fazer tudo que é fácil, né? Rápido, fácil, no O calor da emoção. imediatismo hoje Mas é aí tu não lê tudo, né? todos os contras que vêm sobre aquela facilidade que tu tá recebendo ali, né? Essa do aniversário mesmo, sabe que aniversário é. Essa foi para doer. Até Essa dá foi de para doer. entender, né? É muita lei, é muita, né? Muita gente não tem nem o discernimento de ler uma lei daquela ali e Sim, entender. Então, é muita coisa. Só que tem maneiras de minimizar isso aí. É Pergunta, né? informação, né? Ah, de repente, tô tendo problema com isso. Por que que a empresa mesmo não faz uma palestra para os empregados explicando sobre o FGTS, é. sobre como é quando ele for dispensado, o que que ele tem direito, o que que ele vai sacar, o que que ele não vai sacar, de forma antecipada, que previne problema, né? Porque o cara não vai ler, não vai buscar informação. É verdade, Porque eu Alba. já passei por um problema desse aí, que ele tinha feito o saque aniversário, era um funcionário que tinha mais anos de casa. Eu não sabia, não tem bola de cristal para saber se ele fez saque aniversário ou não, né? E Sim, sim. depois, isso foi logo no primeiro tempo do saque aniversário. Agora o pessoal parece que já está mais, sabe o que acontece? E foi difícil, aí peguei, mostramos todos os É. extratos, tudo, né? Às vezes a pessoa vê uma manchete e tem aquilo ali como verdade absoluta, É, né? E na verdade é muito mais profundo o aí o tema. algoz é o É, empresário, é. né? Então, que é complicado, né? Isso daí. Mas, por exemplo, no consignado, Cadu, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, ele tem lá 12 parcelas, tem até de 30 e tantas parcelas, sei lá. E aí você demite, você pode demitir, motivo Sim, qualquer, sim. enfim, que eu não quero mais no quadro funcional. Como é que ele faz para resgatar, para pagar aquele Acredito, né, que esse tipo de empréstimo, a garantia do empréstimo é o fundo do fundo? FGTS. Aí,
Aí dá outro Quando tu gap. financia um carro, o carro fica em garantia. Quando tu financia uma casa, a casa fica em garantia. Quando o objeto do financiamento é o FGTS, é a conta do FGTS dele que está como garantia. Mas e se ele for demitido, ele não consegue sacar? Consegue. Consegue, mas depende do contrato É que ele porque, tem na com o banco. verdade, o banco é o garantidor. É, O banco emprestou, igual eu ir no banco fazer um empréstimo, o banco te emprestou. Aí tu vai sair da empresa, tu vai ter uma prestação com o banco, um carnezinho lá com o banco para isso. pagar. Mas no No- consignado não é assim que funciona. Quando é vinculado a um Ao determinado, FGTS. é o aniversário lá do FGTS, ou a liberação específica, aquele valor todo ele fica em garantia até ele terminar de pagar o empréstimo. Quando ele terminar de pagar o empréstimo, ele pagou todas as prestações certinhas, é liberado o valor que está lá bloqueado na conta dele do FGTS, entendeu? Porque aquele valor é o valor garantido. O do aniversário, tu fala? Não, Ou Depois, consignado se também? ele pegar o valor integral do sei lá, o cara tinha 30 mil no fundo de FGTS, fez um empréstimo de 30, aquele valor vai ficar lá todo bloqueado, né? Porque é a garantia do financiamento que ele fez com o banco. É a mesma coisa ah, teu carro fica com a Sim. alienação fiduciária Uhum. lá. Sim. Acredito que seja isso. Eu nunca parei para analisar um contrato dessa natureza, né? Do empréstimo do FGTS. Nunca parei para analisar esse contrato, mas entendo eu que deve ser nesse formato. é. Né? Aí Porque o se que o banco empresta vinculado ao FGTS, a garantia deve ser o. Também imagino que sim, mas não sei se na prática tá funcionando assim. aí ele vai se demite, paga todas as verbas rescisórias, inclusive a multa, e se ele não tiver nada pendente, nem o saque aniversário e nem o consignado, ele pode sacar todo o fundo de garantia dele, né? Que a palavra já é o fundo de garantia, que vai dar a garantia para ele ficar Se enquanto ele manter. se manter enquanto ele está procurando outro emprego uma vez demitido, né? Ainda tem o como é que chama que vem? 4 meses, um mês de A multa de 40%. Seguro-desemprego? Ah, sim. seguro-desemprego. Eu não entendo isso, Cadu. Sinceramente, se tem um fundo de garantia que vai garantir ele, por que que tem o seguro-desemprego? O que acontece É aí? outra regra, é outra lei, né? Tem períodos para ele ter direito à aquisição Sim, e concessão e o prazo de recebimento. É uma outra lei. Já é um valor que já é garantido para ele através de um seguro. É um seguro mesmo. Na hora do pagamento ali da folha dele já tem os valores ali descontados, que é para isso, né? Para ficar garantido lá caso de necessidade, na falta de mas emprego, ele durante um tempo. ele é vinculado ao quê? Da INSS? Sim. Eu não sei, Ou eu da fundo de acredito que seja garantia? do Sistema S ali, alguma dessas contribuições sociais, Das né? contribuições É, sociais. Ah, tá. então tá vinculado a isso. E aí ele tem as regras que ele deve seguir, né? Primeiro ter 18 meses de carteira assinada Sim, ininterruptos para ter direito a tanto tempo, da e integralidade. depois, né, os próximos ele tem que ficar um determinado tempo para ter direito. Então tem as regras específicas do seguro-desemprego, né? Que é uma outra lei que estipula como vai ser. É, então é complicado Aqui isso. a gente tá falando de tudo, né? Eu tô falando, É, mas é é muita muita coisa, regrinha, né? Por isso que eu digo, muita regra. é o básico que às vezes confunde muito. Cada tema que a gente tá falando aqui é assunto de uma palestra. É É, assunto de de, palestra de, de, mesmo. de debate durante bastante tempo, assim, porque cada assunto tem muita coisa envolvida por trás e muita regra que, claro, aqui a gente está falando em linhas gerais de forma bem resumida, né? sim. Lá a gente se aprofunda em determinado tema, numa palestra, por exemplo, né? Então tudo. Tá, nós já estamos terminando, eu tenho um outro assuntinho. Pode perguntar. A gente já falou de férias, a gente já falou do consignado, daí o salário, que é até o quinto dia útil, O décimo né? terceiro O não décimo falamos, terceiro não falamos, não. décimo Não, o terceiro. 13º, né, pode ser pago em duas parcelas, né? Ah, A primeira já foi paga agora em novembro, né?
e a segunda até pode ser paga no meio do ano, tem algumas opções, e a outra, que é a segunda parcela, agora tem que ser paga até o dia 20, Que né? ainda você paga dia 13º. 16, É. dia 19, né? Isso, porque Sexta-feira. Tá, mas a empresa ela tem a liberdade para, por exemplo, eu quero pagar o integral no último dia ali, no dia 20, que hoje, que esse pode, ano vai cair. Não tem problema, ela não não, estaria infringindo a lei de pagar Se ela não quiser pagar a primeira parcela, só pagar paga direto, tudo, tudo junto em dezembro, tem pode. que pagar, né? Pagar, comprovar que pagou. Então, vai do ajuste, né? Combinado não sai caro. Se tu combinou fazer duas, paga duas, né? Ah, eu quero pagar a primeira em julho ali, no meio do ano, e a outra no Tá, mas por final. exemplo, o ano que vem, acho que eu não vou deixar tudo para o final do ano, não. Eu quero pagar em julho a metade do 13º. Eu tenho que falar para o meu funcionário que vai ser Tem assim, que tem que comunicar. comunicar. Tem que comunicar. Tem que Aí esse comunicar, ano, lançar as informações no e-social, né, ali da aham. empresa, Não, combinar com isso a sim. contabilidade e fazer da forma que foi Mas combinado. a comunicação de dizer, galera, pessoal, esse ano o 13º, a metade vai vir em julho, tá? E Se formalizar, melhor ainda, né? Faz né, uma ata ali, pega a assinatura de todo todo mundo, mundo, melhor ainda. Ou faz alguma modificação no regimento interno. A partir de agora, bora. eu irei pagar metade em julho, né? E a outra no final do ano. No final do ano vem com os descontos, né? Sim. Isso é bom lembrar dos descontos, É. sempre vem, todo mundo fala, né? A primeira parcela, A, normalmente a pagam, primeira parcela vem sem o vem, desconto e e a segunda. depois Ah, por que que veio diferente? vende. Porque ali na segunda parcela tem os descontos, né? Tá, e que contém no 13º que contém horas extras do período, do ano, O 13º é um salário a mais ali que o empregado tem direito, né? E aí os descontos que eu falo, é o imposto de renda, que vai tirar, né, desse valor aí na segunda parcela, né? sim, mas INSS. INSS, tudo ao isso. longo desse período que ele trabalhou, ele fez algumas horas extras, isso contempla também no 13º dele? Não, o Não. 13º é só o salário base dele, Ou né? só o salário É, base? isso aí. Então tá. Podemos falar mais um assunto? Pode. Tá, bem rapidinho, tá. É só para a gente saber, para o empresário não ficar preocupado que pelo menos este ano ainda não vai acontecer. O ano, até o final do ano, agora o Ah, outro eu tá não acabando sei. já? Já está acabando, né? A escala 6x1 versus a escala 5x2. Como é que é isso? Assuntinho polêmico, atrapalha o comércio, atrapalha a vida de todo Atrapalha. mundo. Por enquanto não tem nada concreto, definido Aham. ainda, né? Está se discutindo, né? Eu acredito que vai se manter como está, pelo menos por um tempo, né? E não deve mudar. Eu acredito, eu sou contra, né? Eu acho que deve permanecer como está e cada empresa definir. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser Aguardar a cena dos próximos definida capítulos. essa regra, né? Ele está falando que na Eu vejo assim, ó, Europa é assim, não eu sei. vejo, né, que se tu combinou com o teu empregado, teu contrato de trabalho tá naquele formato, o empregado aceitou, gosta de fazer dessa forma, dificilmente deve mudar, né? Eu Porque acho já é combinado, a população já está habituada a esse formato. Tem algumas pessoas que querem essa mudança, né? E tem uma corrente forte sim. que acredito que pode ser o fator decisor, enfim, mas como ainda não foi definido nada, eu até nem tenho como me manifestar, né? Eu tenho como me posicionar. Eu sou contra, acho que deve continuar como está. E assim, eu acho que tem alguns segmentos que isso inviabiliza Sim, sim, até modos de trabalho mesmo, modos sim. operantes. Como é que o supermercado vai trabalhar Mas aí dessa tem que forma? contratar outras Sim, pessoas mas numa É, é. aí escala quem vai pagar essa maior. conta? Nós, porque Então, Sempre. pense, não vai dar muito certo. Então, vai voltar ao que era antigamente, ó, vai fechar tudo domingo, Ou fecha, porque né? O Ou quebra, empregador, porque ou exatamente assim, quebra. ou às quebra. vezes tem empresa que vai ter que ter três equipes. Três E equipes aí, para ir. para onde vai essa folha, né? E vamos combinar que hoje para montar duas equipes já tá difícil, porque o maior número de reclamações que a gente tem aqui hoje, né, Sandra, É. é sobre mão de obra, é contratação. Como é que para fazer duas equipes já está difícil, precisa formar três? E o custo disso? Tem empresas que ficam com vagas abertas direto, contratam aí
tem muita rotatividade e nunca fecha as vagas. Emprego tem, só não tem gente que queira trabalhar. Aí vai vir muito, É duro falar isso, né? Mas e vai realmente vir muita coisa que eu acho que vai complicar um pouquinho mais aí, mas eu acho que é questão para a gente trabalhar num outro podcast e trazer Vamos isso. lá. Vai vir pejotização, terceirização, contrato temporário, que isso vai dar um balai de gato, né, Cadu? isso é um tema que dá de explorar bastante, sendo palestra ou até alguns episódios de podcast, porque só o tema terceirização e pejotização já é bem amplo, né? Ainda há muita confusão do empresário sobre o que é cada coisa, né? Por exemplo, a pejotização, por exemplo, tu contrata um MEI, né, que tem uma PJ lá, mas o cara vai ter exclusividade contigo, né? Só vai trabalhar na tua empresa, vai seguir as tuas regras, vai receber o teu salário. Esse cara, ele tem todos os requisitos para reconhecimento de um vínculo trabalhista. Então, tu tá maquiando uma contratação CLT. Diferente da terceirização, que a empresa subcontrata uma outra empresa para prestar um determinado serviço específico na realização do serviço dela ou de uma obra, né? É diferente. Só que aqui também tem riscos, né? A terceirização, por mais que seja legal, a empresa tomadora de serviço corre o risco de contratar uma terceirizada meia boca, vamos dizer assim, Sim. que não paga direitos aos funcionários, não fornece EPI, não tem um caixa saudável. Se dá problema aqui com os funcionários dessa empresa, a tua empresa que contratou, que é toda certinha, tu pode responder pela, né, Mesmo isso, ineficiência dessa empresa. mesmo isso estando em contrato, Cadu, Mesmo estando que em tu não contrato. tem responsabilidade nenhuma de Mesmo. contrato, porque Tu não vai ter responsabilidade direta sobre aqueles empregados, aqueles colaboradores, mas tu tem sobre a contratação dessa empresa, ou seja, tu poderias contratar aquelas pessoas para trabalhar contigo, pagar certinho, tu resolveu terceirizar e trazer uma outra empresa. A tua empresa subsidiariamente responde por aqueles processos, ou seja, se essa empresa aqui teve 10 ações trabalhistas e não tem dinheiro para pagar, tu vai ter que cobrir a despesa. por exemplo, E depois tu pode cobrar a dessa empresa empresa, que mas tem aí a empresa já é quebrada. a empresa que contrata, por exemplo, toda empresa tem que contratar assessoria contábil, a maioria assessoria jurídica, a empresa de comunicação. Então, tudo isso é a mesma coisa? Entra nesse mesmo viés? É um pouco diferente. Por exemplo, vai contratar a assessoria jurídica é responsável pelo serviço técnico que ela está fornecendo para a tua empresa. Se ela cometer algum erro, ela vai ser responsável por responder por aquele erro, né? Mas tu não tem, essa empresa ela não vai ter vínculo com os empregados do meu escritório, por exemplo. Mas, por quê? A advocacia é diferente, a gente tem a possibilidade de contratar advogados associados via OAB. Mas isso não seria um contrato de terceirização que a gente faz, no caso? Por exemplo, se algum funcionário seletista do meu escritório fizer alguma besteira, né, desculpa, me confundi. Se algum funcionário meu deixar de receber e eu não paguei ele, e aquela empresa contratou ele para determinado serviço, pode sim também a empresa responder de forma subsidiária se eu não tiver dinheiro para pagar, né? Então, toda terceirização causa ao tomador de serviço a responsabilidade subsidiária. Mas geralmente esse formato de contratação é para execução de uma obra. Por exemplo, uma construtora contrata uma empreiteira para fazer o reboco do prédio. Né? Se essa empresa aqui não pagar seus funcionários, a construtora também é responsável, porque ela está executando parte do serviço que a construtora tinha que fazer. Não, é porque eu vejo assim, tanto eu, até a mim, Se eu me fiz mas assim, até a mim, porque, por exemplo, pejotização, então, é uma coisa, terceirização totalmente diferente mesmo. Pejotização é quando tu contrata um PJ, ele vai exercer, trabalhar alguma coisa para ti, e outra coisa é terceirização, quando tu contrata uma assessoria jurídica, contábil, comunicação, de marketing, hoje que tem muito, né? Tipo de prestação de serviço da parte de sites, então é totalmente diferente. Pejotização é totalmente Se o diferente. funcionário te acionar sobre ao serviço que ele está prestando para aquela tomadora, né, e tu não tiver condições de pagar esse funcionário, a outra empresa que está tomando serviço na execução de algo dela, aí
também as Mas tipo, tanto pejotização como terceirização, a empresa também pode responder junto, mesmo tendo um contrato que diga que ela É. não tem responsabilidade e tal. Assim, por exemplo, tem regras próprias, né? Tem a Aham, estatuto da advocacia que a gente tem que sim, seguir ali, enfim, é um pouco diferente. sim, Eu citei a consultora porque é mais fácil de entender, sim. né? Tem a É um obra, serviço a obra tem algumas de etapas execução. e para a execução dessas etapas tu podes tratar, só que ainda tem alguns requisitos. Essa terceirizada, né? Ela não pode ser exclusiva, aí Uhum. já, desculpa, eu confundi com a pejotização, Sim. né? Uhum. Então, não pode ter essa exclusividade, a onerosidade, que é o pagamento, a subordinação, que são as leis, com a pejotização. A terceirizada está muito mais relacionada a A outra prestação de empresa serviço. prestando serviço, a outra É. empresa já formada, com Isso, funcionários, tudo isso, prestando serviço para ti, para executar alguma etapa isso. da tua obra, do teu serviço. Entendi. É, não, é porque isso é eu acho que é acho não, né, tenho certeza, que eu também falo, vem tomando muito corpo isso, É, e às vezes até o formato de contrato, olha só, às vezes tu acha que é uma coisa, é outra, sim, né? por isso a importância de fazer um Pejotização contrato e bem feito, né? terceirizada é totalmente diferente, né? Então, Eu sugiro tu fazer de repente um podcast, uma palestra tratando só sobre terceirização e pejotização, isso, muito que aí legal. tu consegue aprofundar bem em cada tema, é, explicar bem o que é um, que é outro, trazer exemplos e tirar dúvidas de quem É, tem é bem esse legal. formato de trabalho. É muito bom isso de fazer, porque tem, Pejotização tem muita gente fazendo isso uhum, de forma equivocada, achando que está terceirizando, isso, né? E aí está tendo isso. problemas lá com o reconhecimento de vínculo lá na frente, né? Exatamente, É, verdade. exatamente. Principalmente, eu acho que empresas maiores, né, que acabam contratando, tipo, cargos de nível gerencial, liderança e Aham. coisa nada, e acaba vindo essas cobranças como se fosse CLT e depois dá um Porque problema. a terceirização é permitida, né? Tá Sim, na reforma de 2017 lá, ela veio, incorporou a CLT ali, tendo essa possibilidade, né? Aí o pessoal começou a usar a pejotização como se fosse terceirização. é. Só que com todos os requisitos do vínculo de trabalho. E aí gerou esse problema, né? Até está em discussão a pejotização, né? Que ainda não foi pautado, retirado de pauta e tal, para definir como é que isso vai. Então já temos assunto para o próximo podcast, viu, Nossa, dona Sandra? Olha só. no próximo ano, né? É. Não, para esse ano ainda, dona Sandra. Nesse ano, mas... Ô, Cadu, o que mais, assim, ó, para começar, quando começa o ano mesmo, e a gente vai finalizar falando sobre isso, porque a gente sabe que é o que eles mais perguntam. E é uma coisa que a gente sempre tem que estar. Então, ponto facultativo não precisa, não é obrigatório, não precisa pagar, ele trabalha dia normal É trabalho. dia normal. Normal trabalho. Porque que acontece? A gente tem uma cultura muito forte, principalmente o carnaval. Que não é feriado, não é feriado, é ponto facultativo. Se o empregador ele quiser que trabalhe de segunda a sexta normal, é de segunda a sexta normal. É isso? É isso aí. É isso aí, isso que a gente tem que deixar bem O claro. carnaval não tem um dia na terça-feira que é É feriado. ponto facultativo. Toda semana do É carnaval ponto é Ponto facultativo. ponto na facultativo. verdade, é só a quarta-feira de cinzas que falam ali que é o ponto facultativo, né? Segunda e terça não. É uma cultura, é A cultural. maioria das A empresas gente. trabalham normal. Uhum. Trabalho normal. Então, não tem nem o que compensar, nem. Para mim não faz diferença, não gosto de carnaval. Mas é bem isso, então, e às vezes é uma dúvida que eles perguntam muito isso pra gente, principalmente no carnaval. Ah, mas eu tenho que fechar terça-feira? Não. É muito. Aí o que a gente fala? É muito da empresa. Se a empresa quiser abrir, ela abre. Se quiser fechar, ela fecha. Porque tem muitos locais que realmente Padaria tem muito problema com isso, fecha. supermercado, né? É. E o pessoal acha que feriado não é. Uhum. É É. feriado. E dia Então, 24 de dezembro, né? É Natal que é feriado. Tá, mas dia 24, mas o banco fecha no dia 30, a instituição financeira no dia 31. mas aí é ponto facultativo ou um acordo entre eles, É, as partes. É aquele acordo entre as partes. Mas se a empresa quiser trabalhar, trabalha normal. Tá, então só é feriado no dia 25.
e Isso. no dia Dia 1º. 25 e dia 1º. Isso aí. E aqueles emendaços que o pessoal Aí, né? Aí a empresa Acordo. combina, É, tudo. é a combinado. gente faz algumas Geralmente o pessoal coisinhas. faz, né? Geralmente o pessoal A paga. escala daí, né? Uns trabalham uma A não ser véspera, outros serviços trabalham em outra. essenciais ali, que não Eu, acaba não por parando. exemplo, a nossa empresa não para, né? Então, um pessoal vai trabalhar no Natal e o outro pessoalzinho trabalha no Ano Novo. Então, e assim, né? Então fica. Então, é isso, né? A gente teria, olha, mesmo falando sobre direito trabalhista e CLT, a gente teria mais um monte de assunto aqui. A gente não entrou muito a fundo do direito trabalhista, né? A gente falou tudo, gestão, falou tudo mesmo. Então, assim, a gente fala um pouquinho de cada coisa, porque o interessante é isso mesmo, é aí que as pessoas vão entendendo quais são as demandas e vão trazendo isso, porque a gente fala, é o que eu falo, a gente traz aqui para um universo que a gente tem dos nossos associados, que são 415 associados que a gente tem, só que também tem muito outro empresário que não é associado e traz isso como referência para entender. Sim. Tem de vários tamanhos, né, Cadu? Então tem várias realidades. Tem a Sim. realidade do empresário que ele não tem ninguém, tem a realidade do empresário que ele já tem uma estrutura e tem Aqui nós estamos falando do cenário ideal, né? ideal, Tu vai exatamente. trabalhar para que isso aconteça, né? Mas Perfeito. não necessariamente nesse tempo, né? Cada um Exatamente. sabe o seu tempo, o dinheiro que tem para investir, né? A sua Exatamente. organização interna, sua organização financeira, seu planejamento estratégico. Então, cada um com a sua realidade no seu tempo. É isso. Então, é esse cenário que a gente colocou aqui, é bem isso, porque às vezes assiste o podcast já pensa que eu já. Não, a gente está falando de um cenário ideal, realmente. A gente está falando de. Até por alguns treinamentos e capacitações que a gente faz Isso. durante né, ao longo da vida da Dicas, gente, né? de trabalho, Ideias. isso. Planejamento estratégico é uma coisa que quase ninguém tem, mas é muito interessante fazer. Outra coisa que eu aprendi numa capacitação aqui dentro da associação e que eu achei assim fantástico é o organograma. A gente tem o hábito de fazer o organograma dentro da nossa realidade. A gente não tem que fazer dentro da nossa realidade, a gente tem que fazer da realidade que a gente imagina do cenário perfeito da empresa da gente. Que aí a gente Aonde a consegue ter gente o quer cenário chegar. de verdade. Exatamente. Então, isso é bem importante também, né? E colocar isso mesmo no papel de uma forma simples, mas que tu consiga enxergar o Seja futuro, visual, né? né? Visual. Exatamente. É. Então, isso é bem importante. E dizer pra ti, Cadu, que é sempre muito bom estar contigo, porque conversar contigo, nossa, além de tu falar numa calmaria, que parece que é tudo tão simples, né? Tu não sabe quando o Cadu fala, e não é. A gente sabe que lá na frente não é tão assim, mas tu fala, tu consegue trazer pra gente de uma É, forma muito simples e transmite muito muito bem. esclarecedora. Isso é muito bom, né? E principalmente nesse programa que é o Gestão em Ação mesmo, que a gente tenta trazer a realidade para o nosso empresário, que nem todos têm tem todo esse cenário perfeito que a gente gostaria, o cenário ideal que a gente gostaria. Então, assim, eu vou pedir para ti falar naquela câmera ali, deixar a mensagem para o empresário que ele não tem um cenário perfeito e por onde ele começa. Ju, primeiro queria agradecer, dona Sandra, também, novamente, poder participar bom. aqui do podcast da SPIG. É sempre um prazer voltar aqui, né, Que bater um papo com pessoas que eu gosto, que estão sempre no meu lado, me apoiando, incentivando, né? Então, obrigado mesmo. Estou sempre à disposição, precisando de mim, da minha equipe lá, só chamar, tá? E então, aos empresários, né, que procurem se prevenir, né? A prevenção é o melhor remédio. Então, tudo que a gente falou aqui são ideias que podem ser aplicadas, né? Cada coisa ao seu tempo, mas que devem ser pensadas, né? E quem para empreender, que é muito difícil, ainda mais no nosso país, né? Tem que estar calçado, né? Eu falo uma linguagem bem popular, porque para dar problema na frente e se incomodar com o judiciário É fácil. É dois né? toques. Então, assim, tudo que a gente falou são insights, né? Ideias para que aos poucos comecem a aplicar. Quem já tem condições, né? Empresas maiores, contrata uma boa assessoria jurídica, contrata uma boa assessoria contábil, né? Pô, tem um financeiro bom, tem alguém para cuidar das pessoas, né? Gestão de pessoas, um RH forte. Tudo isso vai blindar a empresa de processos futuros, né? É isso mesmo. E assim, voltando a frisar, né? Tudo que é combinado não sai caro. Então, na hora de contratar alguém, já deixe claro para essa pessoa o que você quer dela, o que você espera dela, como você quer que ela se comporte dentro da sua empresa,
Com essa transparência vai evitar um monte de problema, né? E essas conversas durante o contrato de trabalho é muito importante. Isso previne muita coisa. É. Não impede de nenhum tipo de problema, mas ajuda bastante. Ajuda. Ajuda Vou bastante, me né? entregar um mimo pro Cadu. Dona Ai, o Sandra. mimo? É, Ver um aqui. bombonzinho pra ele. Um bloquinho. Um bloquinho para ele anotar sempre bom, as né? pautas para os próximos podcasts. Tá bom. Mimo da Cibix Obrigado. CDL, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa entidade, né? A gente tem. Às vezes a Ju fala, ah, eu vou fazer um podcast com você. Eu falo, ai, posso, não posso. Mas quando ela fala, eu vou fazer um podcast, o Cadu fala, ah, aí eu venho assim com uma satisfação muito grande, porque é muito bom, né, o conteúdo que a gente traz, que a gente discute. Esses, como você disse, esses insights são muito importantes, né, para as empresas se blindarem de uma certa maneira, né, no direito trabalhista. Hoje, empreender não é uma coisa muito simples. A gente vê, né, que a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, pessoas que queiram crescer, né? Uma geração aí muito complicada que está vindo, é muita geração, muito mimimi que eu digo, então, para crescer num trabalho, para se desenvolver, né? E um jargão assim, vestir a camisa da empresa da gente é difícil. A coisa hoje está muito mais para o meu umbigo mesmo do que para o coletivo, né? Embora se fale muito do coletivo, mas as pessoas ainda são muito individualistas, né? E entenderem. E também que eu estou observando, cada outro dia eu estava vendo que, porque essa empresa, porque deveria fazer isso, porque deveria fazer, ou monta a empresa e faz, né? A gente não pode fazer. Hoje eu fui levar meu carro para fazer a revisão. E aí, lá na concessionária, eles me cortesia de um Uber, né? Dificilmente eu pego Uber, né? Aí eu tava falando com o senhor, tá? Eu falei, senhor, você sabe onde eu moro? Tal, ali no já morei em Biguaçu, tal, conversando. Aí eu falei assim, mas qual que é a sua profissão? Ele falou assim, motorista. Eu falei, mas é motorista A, E, D e tal. E aí ele falando assim, aí eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava, porque a gente não, o salário base é muito baixo e a gente não podia mais fazer hora extra, porque veio a lei do motorista, que aí impede, tal, uma série de coisas, né? E aí a gente não podia mais fazer viagens tão longas, tinha que parar muito. Resolvi encerrar e hoje eu sou motorista de aplicativo. Então, tem coisas que vão acontecendo, né, e que vão levando as pessoas a tomarem outros, a fazerem as suas escolhas, né? Tomarem outros rumos, né? Então a gente tem que ver, né? Então, porque não adianta ele falar, nós brigamos muito por horas essas, mas não podia fazer. Eu falei, são as regras do jogo e pronto, né? Então, é assim, né? Quem quer empreender tem que se sujeitar às regras do jogo, né? Isso aí, cuidar, né? Cuidar. Para que elas não sejam infringidas. É isso aí. Então tá, Cadu, brigadão mesmo. É isso. As regras do jogo estão aí, o tabuleiro está aí e o combinado não sai caro. É verdade, é verdade. Para quem nos seguiu até aqui, muito obrigada. Que o conteúdo que a gente tenha trazido seja de muita validade para vocês, que realmente a gente possa ter colocado uma sementinha para quem não tem o cenário perfeito e para quem já tem que possa melhorar ainda mais, né? É verdade. E quem não nos segue nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhe lá, dá o nosso likezinho, né, Isabelle? YouTube, Spotify, nosso site também. E muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E para finalizar, Cadu, o Gestão em Ação, a gente também fala o slogan da Civig CDL olhando para a câmera central. Vamos com a gente? É a Civig CDL, a força que te representa. Vamos lá? A Civig CDL, a força que te representa.